18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Seguimos com mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Obrigada pela sua companhia. Valeu. E obrigada também pra você que nos acompanha ao vivo no Instagram, no YouTube, no @18horasnews. Boa noite. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Valeu, Karime. Vamos agora aos destaques do programa 18 horas. Governador Wilson Lima anuncia pela segunda vez asfaltamento da M010. Deputados denunciam gastos milionários de Wilson Lima com pagamento de terrenos superfaturados. O governo federal estuda o auxílio para os caminhoneiros no valor de R$1.000. Vamos juntos aí até às 7 da noite, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 23 de junho de 2022. Juntos com você, aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos começar o programa de hoje ressaltando a importância de não esquecerem declarações e promessas feitas por agentes públicos. Atenção, vamos lembrar. Isso porque o cidadão deve sim cobrar e até fiscalizar o que foi prometido. Pois bem, nesta quarta-feira o governador Wilson Lima prometeu novamente asfaltar 100 quilômetros da M010. Ele informou que até o final deste ano a meta é que as obras da rodovia M010 a Manaus e Itacoatiara seja concluída em cerca de 100 quilômetros. A estrada tem 263 quilômetros e, segundo o governo, terá 4 frentes de pavimentação, além de tapa-buraco, limpeza de dispositivos de drenagem, roçagem e limpeza lateral ao longo de toda a rodovia, Karime. Pois é, Carlão, só que vamos lembrar que esta é a segunda vez que o Wilson Lima promete asfaltar 100 quilômetros da rodovia. Em agosto do ano passado, ele também prometeu entregar exatos 100 quilômetros da mesma rodovia, promessa que não cumpriu, porque até hoje as obras não foram entregues. Pelo contrário, existem até denúncias de irregularidades. As obras são inclusive alvo de investigações do Ministério Público Federal e Estadual também. O repórter Hector Silva traz as informações sobre esse assunto agora pra gente. Na última quarta-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou novamente o que já havia anunciado há um ano atrás: o asfaltamento de 100 quilômetros da AM010, via que liga Manaus ao município de Itacoatiara. Daqui a pouco a gente vai ligar aquela máquina para começar a tirar esse asfalto e colocar um novo asfalto aqui na M010. Este ano de 2021, nós vamos entregar 100 quilômetros pavimentados da M010. Olá, meus amigos, estamos aqui na M010. Com o início do verão, a gente está retomando essa obra. Nossa meta esse ano é entregar aproximadamente 100 quilômetros pavimentados. Na última segunda-feira, Wilson Lima anunciou que havia feito uma rescisão amigável com o consórcio formado pelas empresas Pomar Comércio de Derivados de Petróleo e Construção Eireli, Compasso Construções, Terraplanagem e Pavimentação Limitada, ISA Construções e Comércio Eireli, Ecoagro Comércio e Serviços Ambientais Limitada e Best Transportes e Construção Limitada, empresas que já haviam sido alvo de denúncia do deputado estadual Dermilson Chagas. Olá, amigos, tudo bem? Vocês estão acompanhando que desde o início eu venho falando da estrada da M10. Falei primeiro das empresas que iriam ganhar e ganharam. Eu falei depois do acervo técnico que elas não têm para poder executar essa obra. Eu falei da qualidade do serviço e, em cima dessa qualidade de serviço, fiz a denúncia ao Ministério Público Federal, TCU e CGU, e que mandaram a CEINFRA pedir para corrigir e que até agora não corrigiu os erros. Foi pago 37 milhões dessa obra com uma péssima qualidade que até agora não corrigiram. E a gente vai ter que cobrar isso. O governo agora faz uma rescisão amigável, sem punir a empresa, sendo que já perdemos tempo, perdemos geração de emprego, perdemos oportunidade de desenvolvimento por causa de um consórcio que agora o governo veio perceber
que eles não têm capacidade técnica, mas o erro já foi cometido. Mas vamos lá, Taquatiara, Baixo Amazonas, continuar fiscalizando juntos, que vamos fazer uma obra com certeza melhor para o nosso povo e o nosso estado desenvolver. Um abraço, obrigado. Em nota, o governo anunciou que o consórcio alegou que o projeto era de grande complexidade e que a rodovia recebia fluxo intenso de veículos pesados, como caminhões e carretas. Por isso, as empresas pediram a rescisão. De acordo com o governo ainda, diante da possibilidade jurídica, foi convocada a segunda colocada no certame, a construtora Etan Limitada. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, tem mais, hein? Escuta mais essa aí, ó. Deputados denunciam gastos milionários do governador Wilson Lima com pagamentos de terrenos superfaturados. O deputado Dermilson Chagas apresentou documentos que comprovam essa irregularidade, Karine. Exatamente, Carlão. Nos documentos apresentados pelo deputado constam que o governo do Amazonas pretende pagar mais de 300 milhões de reais em desapropriações de terrenos, sem divulgar as suas finalidades. Os detalhes desta denúncia a gente confere agora com a repórter Odineia Araújo. A farra do governo do Amazonas com desapropriações de terrenos em Manaus foi tema dos discursos dos deputados de oposição da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Com uma lista de terrenos apresentados no painel do plenário, o deputado Dermilson Chagas denunciou que o governador Wilson Lima pretende gastar mais de 300 milhões de reais para pagar desapropriações de terrenos, sem informar qual a finalidade dessas desapropriações. Essa é uma relação de vários terrenos. Terrenos esses que já estão invadidos e terrenos esses que não têm obras. Terrenos esses que nós não sabemos qual a finalidade, qual é a pressa para o governador desapropriar. Eu acredito que ele não tem tanta pressa, mas alguém tem pressa. E essa soma de desapropriação de terreno dá mais de 300 milhões de reais. Mais de 300 milhões de reais que poderiam ser investidos em outra área necessária. De acordo com o parlamentar, além de não dar transparência a esses pagamentos, é notório que os terrenos estão com sobrepreço. Dermilson Chagas lembrou que o governo do estado não esclareceu até o momento porque pagou mais de 41 milhões de reais por um terreno que estava avaliado no mercado imobiliário em apenas 5 milhões de reais. Enquanto gasta quase meio bilhão de reais em pagamento de desapropriação de terrenos, não se sabe para quê, o governador Wilson Lima deixa áreas essenciais desassistidas, conforme o parlamentar. Nós estamos vendo que a saúde ainda não corresponde à demanda da população. Estamos vendo demandas para crianças cardiopatas que aqui estamos denunciando constantemente o uso político e eleitoreiro do Francisco Mendes e que o Ministério Público tem se calado. Tem se calado. Assim outros hospitais também. Ontem eu recebi uma filmagem de dentro de um hospital em que está faltando oxigênio. Não dá para entender. O deputado Dermilson Chagas lembrou que já solicitou por meio de requerimento que o diretor-presidente da SUAB, Superintendência de Habitação do Amazonas, João Coelho Braga, vá à Assembleia Legislativa do Estado esclarecer o processo de compra desse imóvel. Só que, apesar de convidado, o diretor-presidente da SUAB não compareceu à Casa Legislativa e nem justificou o motivo da ausência. O governo do Estado, até o fechamento da reportagem, não se pronunciou sobre o assunto. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha ainda, esse assunto sobre os gastos milionários de Wilson Lima com desapropriação de terrenos superfaturados também foram tema do discurso do líder da oposição, que é o deputado Wilker Barreto. Carlão, não é para menos, né? A gente ouviu aí o Dermilson Chagas, o deputado, falando 3 milhões de reais, enquanto que os hospitais continuam desassistidos, não tem remédio. E a gente ouviu aí a denúncia também de falta de oxigênio de novo. Vou lembrar aqui que há pouco tempo
2005, nós tivemos a denúncia no programa de bebês sendo atendidos no chão no hospital de responsabilidade do governo do estado. Cadê a programação, né? Cadê? Não tem estratégia, não tem planejamento para gastar o dinheiro público, o dinheiro seu, do contribuinte, meu, nosso dinheiro. Não tem estratégia e o pior, a prioridade também é zero, porque vai gastar esse dinheiro sem mostrar ali exatamente para quê, enquanto que os hospitais continuam assim desabastecidos, continuam sem estrutura. O deputado, no caso que você falou, Wilker Barreto, ele afirmou que vai oficializar uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado contra o pagamento de 121 milhões de reais pelo governo do Amazonas por desapropriação de 3 terrenos na zona leste de Manaus. E a repórter Odineia Araújo volta para explicar mais esse desdobramento do assunto. No último dia 15 de junho, o governo do Amazonas, através da SECT, Secretaria de Cidades e Territórios do Estado, pagou 121 milhões de reais ao escritório de advocacia Jader Oliveira, de São Paulo, pela desapropriação de terrenos invadidos na década de 1980, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. A zona leste da capital, por ser considerada a periferia de Manaus, geralmente tem os terrenos mais baratos. Assim como na denúncia feita por Demilson Chagas, o deputado Wilker Barreto, que também denunciou a farra do governo do estado em pagamento de desapropriação de terrenos por preços superfaturados, disse que o Wilson Lima não citou qualquer decisão judicial que obrigasse o estado a fazer esse pagamento da década de 80 do século passado. Eu não sou contra indenizar ou pagar desapropriação, mas eu acho bastante estranho que uma desapropriação na ordem de 121 milhões de reais seja pago à vista. Se o Estado propôs a qualquer devedor, olha, eu te pago em 60 parcelas de 2 milhões de reais. Qual é o devedor ou o credor que não aceitaria receber todo mês 2 milhões de reais? O que leva um governo a pagar à vista 121 milhões de reais? Que há pouco tempo atrás pagaram uma outra de 40 milhões, somados só com terreno. 160 milhões de reais, gente. A única explicação é que a desapropriação dos 3 terrenos localizados na zona leste de Manaus vai atender a interesse social do governo, mas sem detalhar o real objetivo dessas desapropriações, que vão custar aos cofres públicos mais de 121 milhões de reais. O deputado estadual Wilker Barreto disse que vai entrar com pedido de investigação dos gastos milionários de Wilson Lima no pagamento de desapropriação de terrenos junto ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Amazonas. Esse governo não tem pena do dinheiro do contribuinte. Os órgãos de controle, eu vou hoje oficializar ao Tribunal de Contas e o Ministério Público o porquê. Tá aí o valor, gente. 121 milhões de reais de uma lapada só. Não pediram nem desconto, nem parcelaram a dívida. Em 4 anos de governo, Wilson Lima terá administrado 81 bilhões de reais, a maior arrecadação da história do Amazonas. Somente nesse ano de eleição, a arrecadação do estado deve chegar a 24 bilhões de reais. Além da indenização de terrenos, os gastos do governo do Amazonas com publicidade bateram recordes históricos. Em 3 anos, o Wilson Lima gastou mais de 385 milhões de reais em propaganda. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Só vou complementar a informação. Em 3 anos, mais de 300 milhões de reais com propaganda. E de 3 anos, com esses primeiros 6 meses aqui deste ano de 2022, o governo de Wilson Lima gastou exclusivamente com propaganda e publicidade mais de 400 milhões de reais. Esse é o valor pago em todos os anos, né? Somando esses anos de gestão
do governo Wilson Lima somente com publicidade. Agora, 6h15, vamos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, Cadu, depois da prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, agora a Justiça mandou soltar o ex-ministro. Cadu, conta pra gente os bastidores dessa reviravolta, dessa história. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a ordem de soltura veio do desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele acolheu o pedido do habeas corpus do advogado de Milton Ribeiro, que acabou liberando ele, o ex-ministro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e o ex-assessor do MEC, Luciano Freitas, e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, Helder Diego. Portanto, Karime, esses foram os 5 presos da Operação Acesso Pago da Polícia Federal que deixaram a prisão na tarde de hoje, por volta das 3 da tarde, ficando na cadeia por pouco mais de 24 horas. Pouquinho, né? Karime, como a gente falou aqui, a Operação Acesso Pago investiga um esquema de tráfico de influência e de extorsão dentro do MEC. Um esquema operado pelos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos com a anuência do ex-ministro Milton Ribeiro e com a influência do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esses pastores ofereciam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é o recurso do MEC, para os prefeitos. E em troca pediam R$15 mil, R$30 mil ou até mesmo barras de ouro. E agora, Karime, a Polícia Federal identificou uma transferência bancária no valor de R$60 mil do pastor Arilton Moura para Milton Ribeiro. Uma operação financeira mais que suspeita, Karime, que pode comprovar o envolvimento de Milton Ribeiro, no crime de corrupção. Por causa dessa evidência, a Justiça Federal de Brasília determinou a quebra do sigilo bancário dele e da esposa Miriam Ribeiro. No âmbito político, Karine, a Operação Acesso Pago deu fôlego aos ataques contra o presidente Jair Bolsonaro, que segue no meio do furacão da crise provocada pela inflação. Hoje, o senador Randolfo Rodrigues, que é líder da oposição do Senado, disse que finalmente conseguiu as 27 assinaturas necessárias para instalar a CPI do MEC. Ele deu uma coletiva hoje à tarde falando sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Com a assinatura do senador Giordano, nós alcançamos a 27ª assinatura para agora sim protocolar o pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar a sequência de escândalos de corrupção que tem ocorrido no âmbito do Ministério da Educação. Mas nós vamos perseguir outras assinaturas para dar ao requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito a robustez necessária para evitar quaisquer eventuais abordagens por parte do governo, por parte da base parlamentar do governo, de retirada das assinaturas. Portanto, não protocolaremos ainda no dia de hoje este requerimento da comissão parlamentar de inquérito. Aguardaremos pelo menos até a próxima terça-feira e eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras 3 assinaturas para ampliarmos a margem da comissão do requerimento. Você está ouvindo 18 Horas. A gente acompanhou a fala do senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado, a respeito da CPI, de uma possível CPI do MEC. Cadu. Karime, o pedido vai ser apresentado na terça-feira, conforme disse o senador Randolph, até para ganhar tempo, né? Porque a oposição vai ter que convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para autorizar a instalação dessa CPI. Rodrigo Pacheco já disse que se conseguir as assinaturas necessárias, tudo bem, ele pode autorizar, mas aí tem um porém, né? Só que agora o Pacheco está enfrentando uma pressão política que vem do governo, porque tem na fila aí a instalação da CPI do crime organizado, que é de autoria do senador Eduardo Girão, do Ceará, e a CPI das ONGs,
de autoria do senador Plínio Valério do estado do Amazonas. Essas duas CPIs, Karime, já têm as 27 assinaturas de apoio e até hoje elas esperam também autorização do presidente para instalar. Então ele foi meio que colocado contra a parede. O que ele vai fazer? Ele vai furar a fila? Logo ele, que é um presidente muito conectado às pautas constitucionais, ele vai ser muito pressionado. Então tem todo esse contexto político, Karime. A aposta no momento é que a CPI não sai, mesmo com todo o apoio existente. Esse, pelo menos, é o termômetro da semana, Karime. As coisas mudam muito rápido por aqui. Porque estamos em processo pré-eleitoral e essa CPI pode causar estragos ao presidente Bolsonaro e ao PT. Vale ressaltar que também tem um passado de corrupção na pasta da educação. Karime, mudando de assunto um pouco, saiu agora mesmo, há pouco, a pesquisa Datafolha, que diz o seguinte: na pesquisa estimulada, Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro tem 28%. Diferença, portanto, de 19 pontos percentuais. Houve uma queda de Lula e crescimento de Bolsonaro, mas ambos dentro da margem de erro. Ainda assim, Karime, a Datafolha segue concluindo que o ex-presidente Lula venceria as eleições ainda em primeiro turno. Na pesquisa espontânea, que é a pesquisa mais autêntica, ela aponta que Lula tem 37% dos votos, Bolsonaro tem 25%, uma diferença aí de 12 pontos percentuais. Nesse caso, Bolsonaro subiu um pouco mais em relação a Lula, fora da margem de erro. No grupo da terceira via, Karime, conforme a pesquisa espontânea, Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet tem 2%. Ambos cresceram 1% em relação à pesquisa anterior da Datafolha. Karime Carvalho. Ok, Cadu, olha só, o governo federal estuda aí um auxílio para os caminhoneiros no valor de R$1.000. Explica pra gente aí os detalhes, como seria esse auxílio? Carlão, ontem a gente falou aqui que o governo quer pagar um auxílio emergencial de R$400 para 600 mil caminhoneiros, já que o governo não consegue conter o avanço do preço do diesel, que hoje passa dos R$8 em diversos estados. Houve reivindicação da categoria, porque, segundo os caminhoneiros, R$400 só garante 100 quilômetros de rodagem nas estradas. Seria esmola, né? Por isso o governo refez os cálculos, tirou o escorpião do bolso e agora estuda pagar R$1.000 de vale combustível para os caminhoneiros. Essa proposta tem o aval da equipe econômica do governo, que foi além. O auxílio emergencial de milão aí pode ser pago para 800 mil caminhoneiros. Essa medida prevê uma despesa de 52 bilhões de reais para os cofres públicos. Lembrando que os caminhoneiros fazem parte da ala de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mas, Carlão, eu conversei com alguns analistas econômicos que preveem um futuro nada bom para a economia do nosso país, viu? Por causa da inflação. A inflação não vai diminuir, Carlão, como o governo esperava, porque por causa do agravamento da guerra da Ucrânia. Por causa da inflação e da taxa de juros em alta, a tendência é haver uma pressão no endividamento público, o que pode levar o Brasil a uma recessão no segundo semestre. Então a economia do país deve enfrentar um mar revolto nos próximos meses e tirar ainda mais o poder de compra das famílias. Por isso o governo vem trabalhando para diminuir os custos sobre o diesel para tentar evitar o aumento do preço dos alimentos. Esse é o argumento econômico, mas tem um argumento político, que é aquele que a gente falou, de apoiamento aos caminhoneiros, ainda mais nessa fase final aí, chegando da pré-campanha eleitoral. Carlão e Karine. Cadu, tá difícil para todo mundo, parece que vai ficar pior ainda, né, Cadu? Tá complicado. Bom... Complicadíssimo. Mas tem aqui um alívio agora, né? Que o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou a lei que reduz em até 99% a dívida do FIES. Cadu, essa medida vai beneficiar os alunos que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil até o segundo semestre de 2017, é isso mesmo? Exatamente, Karime. Os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, na data de 30 de dezembro de 2021, podem procurar a Caixa ou o Banco do Brasil a partir de hoje, que é no caso a partir de amanhã, né? E fazer a renegociação das dívidas para obter um desconto de até 77% do valor da dívida.
Já para os estudantes que estão inscritos no CAD Único ou que eram beneficiários do auxílio emergencial em 2021, com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, quando da data de 30 de dezembro de 2021, eles poderão renegociar a dívida com a possibilidade de um desconto de até 99% do valor consolidado da dívida. Essa medida deve ajudar, Karime, mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de estudantes que concluíram a faculdade, concluíram os estudos, mas seguem devendo FIES, o que é muito difícil, né? Mais da metade dos inscritos no FIES, a partir de 2017, estão inadimplentes, gerando aí uma dívida total de 87 bilhões de reais. Então, como você disse, é um momento de fôlego. Quem está aí no sufoco e que está devendo FIES, porque é muito difícil, quem fez faculdade particular, usufruiu do benefício do FIES, o FIES está ali, ele vai te incluir na dívida ativa, vai te colocar, apesar de estar com canudo na mão, você vai ficar inadimplente no mercado, ou seja, você está com meio caminho andado ali. Então você tem que correr atrás da Caixa Econômica, vai no Banco do Brasil e tenta resolver essa dívida, porque o governo agora está abrindo a gaveta. Não tem mais desculpa. Quem está devendo FIES não tem mais desculpa. Ele está tirando juros, está tirando mora, então é o valor cheio que está devendo. Então vai lá, resolve a inadimplência e parte para o abraço, porque o mercado está precisando de pessoas qualificadas e livres para voar. Exato. Carlão, volto com vocês. Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. 6 horas e 27 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho, em instantes, você confere no 18 horas. O Porto de Parintins foi reaberto hoje, depois de ser interditado ontem por falta de manutenção e estrutura portuária deficiente. Esse é o nosso assunto em instantes, hein? Aqui no 18 horas. 6h27, nós vamos conferir a previsão do tempo agora para esta noite, já de quinta-feira e madrugada de sexta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 81%. Mix. E no Brasil, a média móvel de casos de Covid-19, que considera os últimos 7 dias, voltou a subir em todo o país e apresentou um crescimento de 171% nesta quarta-feira, em comparação ao registrado há um mês, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Karime. Exato, e aqui no Amazonas, nesta quarta-feira, foram registrados 132 novos casos de Covid-19. Na terça, na véspera, o número de novos casos foi de 68. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Isso, de acordo com o boletim, não houve registros de morte por Covid-19. Bem, a última vez que o estado registrou um número tão expressivo de casos foi há 3 meses, no dia 22 de março, com 152 diagnósticos positivos para a doença. Karime, segundo o boletim aqui do Amazonas, até esta quarta-feira, o total de 583.482 pessoas contraíram a doença no estado, fazendo um total de 14.117 mortes. E a repórter Nathalie Moraes conta pra gente mais sobre esses aumentos aí no caso de Covid. Vamos conferir. A média móvel de casos de Covid-19, que considera os últimos 7 dias, voltou a subir em todo o país e apresentou um crescimento de 171% nesta quarta-feira, em comparação ao índice registrado há um mês. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, no Amazonas, o boletim diário de Covid-19 confirmou o diagnóstico de 132 novos casos de Covid, totalizando 583.482 casos da doença ao longo da pandemia. A quantidade de casos de Covid-19 voltou a crescer diante do relaxamento das medidas restritivas, como o abandono do uso de máscaras. Aqui no estado, a segunda dose de reforço, conhecida como a quarta dose contra a Covid-19, para quem tem 40 anos ou mais, já está disponível desde a última terça-feira. Mas, segundo a coordenadora da Unidade Básica de Saúde, Telmário Pinto, Sônia Pereira, a procura pelos imunizantes ainda
ainda é muito baixa. Infelizmente ainda é baixo, as pessoas estão procurando pouco e a gente está preocupado também aí com, né, o Festival de Parintins, as pessoas indo, e é importante que todos se vacinem, né? 40 anos já é uma idade com um público bem alto, a gente precisa dessa imunidade, a gente precisa fortalecer a nossa imunidade, que é só assim que a gente consegue combater. O número de Covid vem aumentando, a gente está vendo aqui, a gente também faz a testagem rápida e a gente está vendo muito caso positivo, a gente também percebe quebrando. Outro dado que chama a atenção é a procura por testes rápidos em farmácias. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, registramos nos últimos dias um aumento de 82% no número total de casos de Covid-19. Segundo o levantamento realizado entre os dias 12 e 18 de junho, mais de 15% de todos os testes de farmácia registrados pela associação deram um positivo. Segundo a farmacêutica Sabrine Correia, a movimentação nas drogarias nos últimos dias se intensificaram. Mês de junho para a gente está sendo bem surpreendente. A gente tem os números dobrando aí, tanto de teste de Covid, né, de realização do teste de Covid, quanto os dados de positivo desses testes. O cientista e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Jéssica Orellana, fez um alerta nesta quinta-feira para o aumento de novos casos e de internações por Covid-19 em Manaus. Para o pesquisador, a quarta onda da pandemia incide na capital amazonense há semanas e deve se intensificar com as grandes aglomerações. Nós já estamos em um aumento há mais de 15 dias, né? Um aumento que não é nada explosivo, não é nada como o que nós vimos em janeiro de 2021, mas é um aumento expressivo no número de internações de casos confirmados e casos suspeitos de Covid-19 em Manaus. Ou seja, se nós estamos com um aumento no número de casos graves, é óbvio que semanas antes o aumento do número de casos novos na comunidade ou a transmissão comunitária do novo coronavírus aumentou e tende a piorar agora com as festividades de São João, com as férias escolares, com o Festival de Parintins, esse relaxamento generalizado, né, nas medidas de contenção da circulação viral. No boletim divulgado ontem, foram confirmados 132 novos casos de Covid-19, entre os casos confirmados no Amazonas, internados há 17 pacientes, sendo 12 em leitos clínicos e 4 na rede privada, 8 na rede pública e 5 em UTI, 1 na rede privada e 4 na rede pública. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Pessoal, e nós sabemos, né, Karime Leão e ouvintes em 100,7. A única saída é seguir aí com as orientações sanitárias, usar a máscara facial, higienizar sempre as mãos, evitar aglomerações e principalmente a vacinação, né, Karime? É importante, temos que manter aquele padrão que a gente já está acostumado. Exatamente, gente. Precisa em local fechado, principalmente em local fechado. Vamos usar novamente, voltar a usar as máscaras faciais e ter todos esses cuidados, né, Carlão? Sim. Então vamos aos serviços, tá? Aqui em Manaus, sobre vacinação, segue a vacinação contra a Covid-19. Esta semana, a Prefeitura ampliou o segundo reforço para o público acima dos 40 anos, mas atenção que tem prazo. A vacina deve ser tomada para todos os que receberam a terceira dose há pelo menos 4 meses, tá? As informações com endereços, horários e qualquer dúvida estão lá no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é semsa.manaus.am.gov.br. A campanha de vacinação, Karime, contra a influenza e sarampo termina nesta sexta-feira no Amazonas. No estado, a ação é coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde e até a quarta-feira a cobertura vacinal contra a influenza era de 53,8% e contra o sarampo de 38,7%. Conforme a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, a meta de cobertura vacinal do sarampo é de, no mínimo, 95%. E da influenza é de 90%. 18 Horas. E nesta quinta-feira, o Conselho de Administração da Suframa aprovou 31 projetos industriais que somam 383 milhões de reais. O superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, falou sobre os resultados da reunião de hoje. Vamos acompanhar. No pleno período de início das festas do Boi do Parintins, nós tivemos mais uma reunião do Conselho de Administração da Suframa.
nós tivemos condições de observar a pujança do nosso modelo, a fortaleza do Polo Industrial de Manaus. Conseguimos aprovar mais 31 projetos industriais e agropecuários, sendo 19 em implantação. Esse é um marco bastante significativo, tá certo? E ele vem alinhado com os indicadores do Polo Industrial de Manaus dos primeiros 4 meses, onde nós tivemos faturamento de 52 bilhões de reais, e o que é mais de 8% superior ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos a oportunidade também, durante a reunião, de apresentar os próximos passos da nossa Zona Franca de Manaus, com vários projetos, sejam eles ligados à 5G, à bioeconomia, aos polos de petróleo e gás, de mineração sustentável e outras oportunidades que nós estamos tendo pela frente. Destacamos a atividade que tivemos nessa semana, que foi uma palestra sobre o Traubec, que é uma facilitação para as exportações, já que 95% da nossa produção vai para o mercado nacional, nós temos que incentivar cada vez mais a exportação. Então, estamos buscando contribuir com o Polo Industrial de Manaus também nesse segmento vocacionado para a exportação. Você está ouvindo 18 horas. E agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, a gente falou ontem aqui de toda a questão da situação do Porto de Parintins, que foi fechado pelo DENIT, mas hoje ele foi parcialmente reaberto, não é? Ontem ele foi fechado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, por conta de questões de infraestrutura, não é? O porto foi reaberto hoje para o alívio dos visitantes de todo o Festival de Parintins. Como eu estava falando aqui, eu já estou aqui vermelha, muito ansiosa para o começo do festival. Boa noite. Eu fiquei azul de raiva ontem. Boa noite, Artemisa. Boa noite. O sentimento desse lado aqui é azulado. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa 18 horas. Afinal de contas, nós somos o Festival de Parintins, né? Como você disse, enfim, o Porto de Parintins foi reaberto. O DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autorizou a retomada da operação após procedimentos adotados e um plano de contingência juntamente com o governo do estado do Amazonas, com a Prefeitura de Parintins e Marinha do Brasil, segundo nota da assessoria do DENIT. Foi fechado ontem porque, sem esses procedimentos, colocaria, então, em risco a segurança dos visitantes, de quem estaria chegando ali no Porto de Parintins. Eu conversei com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, que fez duras críticas ao DENIT por ter interditado o porto nas vésperas do Festival dos Bumbais caprichoso e garantido. Vamos ouvi-lo? É muito importante esse entendimento que nós conseguimos a duras penas aí, com a ajuda do governo do estado, de todas as instituições, e a Prefeitura de Parintins, que já botou mais de 20 guardas lá para ajudar nessa operação de embarque e desembarque de passageiros. Que pena que só pode 2 embarcações, mas eu continuo aqui repudiando esse posicionamento do DENIT nacional, do governo federal. O Porto de Parintins ele é do governo federal, administrado pelo governo federal, e não funciona a contento da população parintinense. Porto vive mais fechado do que aberto. Fica aqui o meu repúdio, mesmo com esse porto aberto. Eu continuo afirmando a irresponsabilidade do DENIT nacional e da sua direção com a população parintinense e com todos os amazonenses. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então as críticas aí do prefeito de Parintins, Bi Garcia. É bom relembrar, inclusive ontem nós falamos sobre isso, o governo do estado do Amazonas investiu no Bumbódromo de Parintins 5,4 milhões de reais, mas nesse planejamento acabou esquecendo então do Porto de Parintins. Sobre as obras, olha, a obra do Bumbódromo está praticamente finalizada, faltando apenas alguns detalhes, e amanhã deve estar tudo pronto para o início então do
55º Festival Folclórico de Parintins. Sobre o policiamento, o governo do Amazonas lançou hoje a Operação Parintins 2022 com um efetivo de 1.000 agentes, que envolve policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes de trânsito e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. A operação terá mais de 100 viaturas sobre 2 rodas e 4 rodas e 9 embarcações. O lançamento foi realizado hoje no Bumbódromo de Parintins. Agora, o comentário mesmo hoje na Ilha Tupinabarana foi ainda o episódio do afastamento do Festival do artista Tiago Caldeira. Lembram desse assunto? O Tiago apresentou durante 20 anos o Festival Folclórico e devido agora ao personagem dele, o Abdias Cabucão, que faz críticas bem-humoradas ao governador Wilson Lima, ele acabou sendo afastado então da apresentação do festival. E hoje se comentou que o artista parintinense será substituído pelo mestre de cerimônia do governo do estado do Amazonas, ele que é amigo também do governador Wilson Lima, o apresentador Leandro Ribeiro. E aí eu conversei hoje à tarde com o artista Tiago Caldeira, que comentou o assunto. Vamos acompanhar. Isso, para nós que somos parintinenses, é um tapa na cara da nossa cultura, né? Mostrando para o nosso povo que o parintinense não tem capacidade de apresentar o seu próprio evento. É uma coisa absurda. E a gente entrega na mão de Deus, né? Como eu já falei, entreguei na mão de Deus e deixo as coisas acontecerem na vontade dele. Agora é só orar. Nosso povo sabe, o nosso povo está acordando e eu tenho certeza que vai fazer justiça na hora certa. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o artista Tiago Caldeira, que de certa forma pede justiça sobre este caso. Para o articulista político, essa situação está errada do início ao fim, viu? E seria, inclusive, uma afronta à democracia. Vamos acompanhar, então, o articulista político Braia Douzani. Uma afronta à liberdade de expressão, isso é uma coisa que tem que ser repudiada do começo ao fim. Isso é absolutamente inegociável. O segundo ponto é o jeitinho brasileiro. Agora vai se colocar um outro senhor na posição do artista, um senhor que não tem conhecimento de causa, não tem a afetividade popular do povo, não é um artista conhecido como o seu antecessor, tudo em nome do quê? De capricho, de ego, de autoritarismo, né? Usando a força do Estado para estabelecer a sua vontade. E isso é uma atitude que nós não podemos aceitar de maneira alguma. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani. E para finalizar o assunto Parintins, hoje o ex-governador amazonino Mendes postou nas redes sociais dele um filme, né, um vídeo que mostra a inauguração do Bumbódromo em 1988, ele que era o governador na época do estado do Amazonas e agora atual pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Karime Carlão. Ok, Artemis, olha só, vamos falar agora sobre a falta de medicamentos nos principais hospitais de Manaus. O deputado Wilker Barreto postou esta denúncia nas redes sociais dele ainda há pouco, não é isso? Isso mesmo, Carlão. Faltam medicamentos básicos como dipirona. Vamos acompanhar então os áudios dessas denúncias? Eu fui no João Lúcio. Quando cheguei lá com crise, os técnicos de enfermagem que me atenderam falaram que a médica passou remédio para tomar e aí não tinha nenhum remédio para eu tomar. E eu fui comprar dipirona, Buscopan, até Pantobrazol eu fui comprar, porque não tinha lá no João Lúcio. Eu estou aqui exatamente em frente ao Hospital da Criança na Zona Oeste. O hospital está com superlotação e falta de profissionais na área de saúde para atendimento. Crianças nos corredores com vômito, com tosse, com febre, né, suspeita de estarem com rubéola, de estarem com dengue, e esse atendimento ainda não foi feito. Você está ouvindo 18 horas.
que situação, faltar medicamento básico como o dipirona. Eu conversei também com o deputado estadual Wilker Barreto e ele comentou essas denúncias. Vamos acompanhar. Se o João Lúcio está faltando Buscopan, dipirona e pantoprazol, certo? Imagina como é que está a saúde do nosso estado. Isso é muito grave. Despesas milionárias desnecessárias. Talvez se gaste o maior volume da história em Parintins, certo? E deixa estar que eu sou a favor do festival, mas eu não sou a favor da extravagância, certo? Eu sou a favor de um festival bonito, dentro do que é possível, certo? Porque nós temos outras prioridades. E fica aí um alerta para as promotorias da saúde, Ministério Público, que a gente não pode concordar com esse derrame de dinheiro do contribuinte de forma irresponsável. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então as críticas e as denúncias do deputado estadual Wilker Barreto, relembrando, já falei isso hoje aqui, a obra agora recente do Bombódromo foi anunciada há 2 semanas antes do festival. Ela está no valor aí de 5,4 milhões de reais. E segundo denúncia do deputado estadual Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, essa obra ela é realizada pela empresa RR Construções, que é investigada por irregularidades em relação à obra do Hospital João Lúcio, uma obra que custou mais de 16 milhões de reais. Karine Carlão. Valeu, Artemisa. Obrigada, Artemisa. Lembrando que ninguém aqui é contra o festival ou contra obras de melhorias para o festival, lógico que não, mas como o deputado Wilker Barreto falou, é de se gastar com parcimônia, né? Direitinho, com mais cautela, o dinheiro público. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Obrigada também, uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. 6h47, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos falar de um assunto que vai mexer diretamente no seu bolso. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou o mais recente reajuste anual das bandeiras tarifárias, que deve aumentar as contas de luz em até 64%, Karine. Tá fácil não, viu, Carlão? Isso. Com o reajuste, a partir já agora do dia 1º de julho, a bandeira vermelha patamar 1 terá a maior alta, exatos 63,7%, um aumento de cerca de R$ 2,50 por 100 kWh consumidos. Bom, por isso, é claro que é sempre muito importante manter a cautela com o uso de energia elétrica, como explica a repórter Nathalie Moraes. O novo reajuste das bandeiras tarifárias foi aprovado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nesta semana. Os valores divulgados incidem na conta de luz em casos de escassez hídrica ou qualquer fator que aumente o custo de produção de eletricidade. A maior alta acontecerá na bandeira vermelha patamar 1, com uma alta de 63,7%, seguida da bandeira amarela, que vai subir 59,5%, e da vermelha patamar 2, com reajuste de 3,2%. A boa notícia é que, neste momento, os consumidores não sentirão o aumento por conta das contas de energia estarem desde abril com a bandeira tarifária verde, quando não há uma cobrança adicional. Mesmo assim, a economista Lenice Ipiranga relata que é importante manter a cautela com o uso da energia elétrica. O que eu sugiro para a população manauara é que mantenha uma atenção sobre os seus aparelhos, como televisão, como ar-condicionado, a própria necessidade de desligar as luzes quando sair de determinado recinto da sua casa, olhar sempre o medidor. De acordo com o Operador Nacional de Sistema Elétrico, a bandeira verde será mantida até o mês de dezembro, resultado da recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas no início do ano.
Provavelmente esse aumento de até 64% não virá a curto prazo, uma vez que esses reservatórios estão atualmente em 74% da sua capacidade. Mas após julho, algumas operadoras locais já terão permissão para elevar o preço, da bandeira lá da energia. Segundo a ANEEL, o reajuste nas bandeiras tarifárias foi necessário para a inclusão de alguns parâmetros no cálculo dos valores. Essa revisão nas tarifas acontece todos os anos, sempre a partir do segundo semestre. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 50 minutos em Manaus, você acompanhando aí na melhor programação, mais uma edição do programa 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é sexta-feira, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 83%. Mix. Olha, nós estamos acompanhando aqui no 18 horas o caos que está sendo essa atualização aí do sistema de bilhetagem eletrônica nos ônibus de Manaus. Complicado realmente. Desde o dia 10 de junho, o novo sistema tem sido alvo de reclamações, direto, inclusive, aí dos passageiros do transporte coletivo, Karime. Pois é, e a gente tem visto, a situação das filas, a situação dessas pessoas que ficam lá. São várias reclamações. Horas, nossa, dia inteiro. E ainda não consegue. Bom, e todas as reclamações falam sobre os prejuízos para os passageiros, como, por exemplo, ter o cartão zerado, mesmo sem ter usado os créditos. E a sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, que é o único lugar para se reclamar sobre o assunto, como a gente falou, está há dias com enormes filas e o pior, tem gente que ainda sai de lá sem ter o problema resolvido. Karime, agora o sindicato entrou na mira do Ministério Público do Amazonas. O órgão vai investigar as falhas no sistema que está gerando constrangimento e prejuízo para os passageiros. E precisa, é claro, pagar no dinheiro pelas passagens. Repórter Hector Silva traz mais detalhes. O Ministério Público do Amazonas abriu essa semana um procedimento administrativo para investigar as falhas no sistema de bilhetagem do Sinetran, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, que está passando por instabilidade desde a semana passada. De acordo com o vereador Rodrigo Guedes, algumas pessoas não estão conseguindo seguir viagem porque o sistema não está reconhecendo os créditos nas carteiras Passa Fácil. As pessoas não estão conseguindo passar no validador porque está dando algum problema de sistema, simplesmente. Ou seja, a pessoa está pagando a passagem, ela tem crédito na sua carteira e ela está pagando a passagem. Estudantes que ganharam o benefício do passe estudantil, ao invés de receberem o passe estudantil, estão pagando em dobro, é o contrário, porque não conseguem resolver o problema da carteira e aí, como não tem carteira, paga em dobro, porque a carteira anterior não está valendo. Ou seja, o benefício está fazendo com que as pessoas, ao invés de pagar metade, a meia passagem, paguem R$ 7,80 nas duas passagens, R$ 7,60 nas duas passagens de ida e volta. Na última quarta-feira, Guedes apresentou diversas denúncias de passageiros ao Ministério Público do Amazonas e solicitou, através de ação civil pública, a apuração das causas que ocasionaram as falhas no sistema de bilhetagem eletrônica, reparação dos danos causados aos usuários do sistema de transporte coletivo e multa indenizatória ao Sinetran. O Tribunal de Justiça também bloqueou R$ 3 milhões pelo sistema das contas do sindicato, porque o Sinetran descumpriu uma decisão judicial que o havia obrigado a não trocar o sistema de bilhetagem. A prisão do presidente do sindicato, César Tadeu Teixeira, e multa diária de R$ 1,5 milhão também foi determinada caso o novo sistema não seja retirado. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia.
Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,02%, cotado a R$ 5,23. O euro também fechou em alta de 0,64% a R$ 5,50. Já o Bitcoin fechou em alta de mais de 4,53% aos R$ 109.282. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou a terceira queda consecutiva, fechou com um recuo de 1,45%. Encerrou novamente abaixo dos 100 mil pontos, aos 99.080 pontos. E ainda sobre os novos valores dos combustíveis, a gasolina subiu 5,18% e o diesel teve alta de 14,26%. Os últimos reajustes anunciados pela Petrobras. Bem, aqui no Amazonas, o problema desse aumento não é só na questão de abastecer o carro, não. O aumento do diesel também é motivo de muita preocupação pra gente, né, Carlão? Exatamente, Karime Leão, porque esse aumento afeta, é claro, diretamente no valor do frete, ou seja, da nossa alimentação. E para você economizar, a repórter Nathalie Moraes conversou com o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, que é o Marcos Evangelista, e traz aí algumas dicas e nós vamos conferir agora. O aumento no preço dos combustíveis já virou parte da rotina dos brasileiros nos últimos anos. A Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis divulgou uma pesquisa feita entre os dias 12 e 18 de junho, onde o preço do combustível chega a R$ 7,95 aqui em Manaus, sendo a 15ª capital mais cara do país, segundo a pesquisa. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas, Marcos Evangelista, o problema do aumento do combustível não é só na questão de abastecer o carro. O problema do aumento de combustível não é só na questão, no momento que você está abastecendo o carro. O problema é o que vem em cascata, principalmente na questão da alimentação. Quando a gente tem um aumento no diesel, principalmente, isso impacta no valor do frete. Como praticamente tudo que nós consumimos na nossa região vem de fora, obviamente, aumentando o preço do frete, o empresário, o atravessador, o revendedor vai jogar esse aumento para o preço do produto. Então, no momento que a gente está tendo uma notícia de aumento de combustível, você pode se preparar que você vai ter também um aumento de preço dos produtos que você compra para sua casa. Os postos de gasolina de todo o país já começam a repassar aos consumidores o valor do reajuste da gasolina e do diesel, anunciados pela Petrobras na última sexta-feira, podendo causar grande impacto, aumentando ainda mais a inflação, que atualmente está em 11,73%. Segundo a pesquisa feita pela ANP, o preço médio do litro da gasolina no país recuou de R$ 7,24 para R$ 7,23, uma queda de 0,21%. O maior valor encontrado foi de R$ 8,99. O presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas dá dicas para a população de como economizar. Infelizmente, nós não temos um transporte público de qualidade. Então, dificilmente a pessoa que tem um carro vai deixar seu carro na garagem para andar de ônibus. O que a pessoa deve fazer é justamente tentar economizar ao máximo, usar carona compartilhada, procurar percursos mais curtos, evitar aqueles horários de rush. Enfim, fazer aí manobras para tentar fazer o seu combustível render ao máximo. Ainda segundo o economista Marcos Evangelista, o álcool ou o etanol nem sempre são uma boa opção. Lembrando sempre que o álcool, o etanol, nem sempre é uma boa opção. Se você fizer aí a divisão e não ficar 30% abaixo, não é negócio andar com álcool, com etanol. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus,
6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia que vem do próprio governo do Amazonas dá conta de que a reforma da estrada M010 que liga Manaus a Itacoatiara não ficará pronta na atual gestão. Primeiro, o governador Wilson Lima prometeu entregar 100 quilômetros prontos até o fim do ano passado. Quase nada foi feito e os buracos e atoleiros se espalharam, prejudicando milhares de pessoas. As condições da estrada só pioraram. A recuperação da M010 foi anunciada como a grande obra de infraestrutura prometida por Wilson Lima. Mas nesta semana ele voltou a prometer entregar 100 quilômetros prontos até o fim deste ano. Ou seja, menos da metade da estrada, que tem 263 quilômetros. E isso se a promessa for cumprida. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.